Então, bom dia a todos. O meu nome é Alberto Cardoso e venho-nos falar dos resultados que já tive no decorrer do trabalho durante o meu mestrado, cujo tema é métodos de conservação e manutenção de germoplasma de Sidonia oblonga e a sua caracterização genética com recurso a marcadores moleculares. Então, a espécie com que estou a trabalhar é o marmeleiro, é pertencente à família das rosáceae, onde se insere outras espécies como a da maçã e a da pera. É uma espécie que pode possuir um porte arbustivo, ou então pode chegar mesmo a uma forma de arbóreo. A sua floração ocorre na primavera, do período entre março e maio, e a maturação do fruto ocorre no outono, entre setembro a outubro. Em termos de aplicações, a mais conhecida do marmeleiro é para fazer marmelada, tendo esse valor no setor alimentar, mas menos conhecido é que o marmeleiro é utilizado como porta-enxerto, especialmente para as produções de pera na região da Europa, e também já foi confirmado vários valores a nível da medicina, por exemplo, para o tratamento de desordens a nível do sistema digestivo, como úlceras, para o sistema respiratório, para tratar congestões, e também, menos, este ainda não foi validado, mas é a nível do uso tradicional, utilizado para tratar dores de cabeça. Em território nacional, o marmeleiro é considerado como uma cultura bastante adaptável. Em regiões mais agrestes do terreno dos produtores, quando eles não conseguem plantar, seja pessegueiros ou seja macieiras, eles se plantarem um marmeleiro, mais vezes do que não consegue-se estabelecer e cresce vigorosamente. É cultivado com destino à produção de fruta e porta-enxerto. Então, aqui o marmeleiro situa-se como uma espécie que pode constituir uma cultura alternativa. No entanto, para concretizar esse potencial, tem-se que resolver certos problemas. Estes problemas foram levantados pelos produtores e um deles é a falta de diversidade de variedades que têm ao seu dispor, que produzem frutos de elevado valor e, por outro lado, também que estejam adaptadas às condições. Outro problema tem a ver com que os sistemas de produção atuais não são eficientes e logo não permitem produzir as quantidades que, caso contrário, poderiam obter. Tendo em conta estes problemas, uma das soluções são os programas de melhoramento, no qual envisionam a produção de variedades que satisfaçam essas necessidades dos produtores, mas para a realização de programas de melhoramento tem que haver estabelecimento de coleções de germoplasma. Adicionalmente, terá que haver a existência de marcadores genéticos. Isto permitem auxiliar tanto a concretização da coleção de germoplasma, como também nos programas de melhoramento, ao nível que permite caracterizar o germoplasma e permite a distinção de cada variedade, e tornando mais fácil e com um maior rigor a eventual associação de fenótipos de interesse, seja variedades mais produtivas ou então mais resilientes a condições climatéricas, com o genótipo correspondente. E é aqui que entra o meu trabalho. Tem como objetivo a otimização de protocolos de estabelecimento que permitem então, a criação da coleção de germoplasma e que eventualmente possam também ser utilizados ao nível do programa de melhoramento. E o segundo objetivo é então, a avaliação de marcadores moleculares que permitem a sua caracterização. Aqui apresentado está a janela paisagem. Estão aqui representados 3 locais onde foi recolhido o material. E a seguir vou falar de algumas das variedades com as quais se está a trabalhar. A primeira é a Champion. Tem uma forma intermédia entre pera e uma da maçã, podendo adquirir as duas, e o que a caracteriza é que produz um fruto relativamente de grandes dimensões e de uma elevada qualidade. O problema com esta variedade é que é relativamente difícil de propagá-la por estacas, tem uma certa dificuldade em se estabelecer. A seguir temos a variedade de Vranja, ou conhecida em Portugal como gigante Vranja, isto porque o fruto atinge dimensões muito grandes comparativamente às outras variedades. A seguir temos uma variedade que é designada de Portugal, produz fruto não tão grande como as anteriores, mas
de uma elevada qualidade. O problema desta variedade é que tende a produzir pouco. Por último, há a variedade espanhola. Esta aqui é menos conhecida por parte dos produtores, até designada que dá a entender que é menos explorada, e de facto é interessante porque, comparativamente às outras, esta pode apresentar uma maior diversidade genética. Aqui está representada uma tabela das diferentes variedades que estão presentes em cada área de produção, e em baixo estão representados os vários materiais que foram recolhidos estacas para fazer depois a colheita dos sistemas e o seu estabelecimento, foram recolhidos os frutos, onde vão ser avaliados as suas características, e também vão ser utilizadas as suas sementes, e depois também foram recolhidas folhas, e estas serão utilizadas para fazer análise de DNA e para testar os marcadores. Em campo foram selecionadas 5 árvores por cada variedade, e de cada árvore foi então recolhido esse material, que depois será processado. Temos aqui o exemplo do processamento das sementes. Chegaram sob a forma de couves, isto porque a avaliação das características do fruto será realizada pelos investigadores do CATA, sendo que para mim, no meu caso, será mais interesse as sementes. São tiradas as sementes do cor, as sementes são lavadas, e porque as sementes produzem uma mucilagem que não é interessante a nível de preservação, porque pode conter minhocas ou outros insetos que eventualmente danifiquem as sementes e diminuam a sua viabilidade, e que têm que ser removidos, e depois são colocadas a secar, e por último são armazenados nestes envelopes num ambiente seco e ao escuro. Foi realizado um ensaio de germinação, isto como por base um artigo, em que foi-se verificar que as sementes, para germinarem, precisam de ser quebradas à sua dormência, isto sendo sujeitas a condições de frio úmido, e também neste artigo é de salientar que se deixar as sementes durante muito tempo nos cores, a sua viabilidade diminui muito rapidamente. Daí surgindo aqui alguma urgência no processamento das mesmas. Foram selecionadas sementes de cada variedade, foram esterilizadas e depois foram colocadas, como está exemplificado nesta imagem, em jarros de vidro com areia, que depois será umedecida. Ao longo do ensaio, os frascos são selados, sendo só depois abertos quando for realizada a contagem das sementes que irão germinar. Está aqui exemplificado como estava o interior de cada jarro. E de facto foi um ensaio que correu ao longo de 3 meses, foram trabalhadas com 4 variedades, e então foi avaliada a taxa de germinação. Como se pode ver aqui nesta tabela, a variedade galega é aquela que mostra maior vigor. De facto, apenas simplesmente após um mês atingiu taxas de germinação elevadíssimas. De seguir, ao segundo mês, foi a pera que mostrou taxas semelhantes. E por último, temos a variedade de maçã e é de Portugal, que aqui não mostram tanto vigor. Assim que se verificava a germinação da maior parte das sementes, esse material foi encaminhado para a testagem de protocolos de estabilização. Paralelamente a esse ensaio de germinação, foi realizado o teste de viabilidade de tetrazol, isto para verificar que, de facto, há alterações a ocorrer na semente, nomeadamente a sua quebra de dormência, e, de facto, é algo que se pode observar aqui nestas imagens. No primeiro mês ainda não se observava grandes alterações, no entanto, no nosso segundo mês já se verificava que havia atividade a nível celular na região do embrião das sementes. Aqui está representado o trabalho os resultados até agora sobre o seu estabelecimento. Da parte de cima está a taxa de sucesso no estabelecimento de uns sistemas. Apresenta taxas de sucesso baixa porque o processo de esterilização teve que sofrer otimizações, e sofreu. No entanto, ainda vai ter que ser continuado a otimizar para se conseguir aumentar as taxas de sucesso.
e o meio de estabelecimento também será alvo de otimizações, mas posteriormente às otimizações realizadas no processo de esterilização. Quanto ao material de origem seminal, as taxas de sucesso já foram mais elevadas. A galega apresenta uma taxa de sucesso inferior à de Portugal, porque o processo de esterilização não foi-se verificar que não era o mais adequado, foi otimizado e a variedade de Portugal, de facto, demonstra que tendo a sofrer dessa otimização, a taxa de sucesso duplicou. E agora as otimizações a este nível são realizadas ao nível do meio em que o material é propagado. E de facto está a ocorrer um segundo ensaio de germinação para verificar os resultados do primeiro. Estão a decorrer as otimizações aqui exemplificadas e está a decorrer a avaliação dos marcadores genéticos. Muito obrigado pela vossa atenção.